Irmãos, viemos aqui hoje discutir sobre dois pontos. O que cada um compreende por ciência e por epistemologia. Da minha parte, apresento o conhecimento de duas formas. O conhecimento do senso comum, que nasce da experiência cotidiana da vida, levada em sociedade. É um saber produzido por hábitos, por costumes com práticas, tradições, regras e condutas. Um saber informal, adquirido de forma natural, a partir de contato com os outros. Já o conhecimento científico prevê uma investigação racional a partir do uso do método científico, que avalia o conhecimento empírico. O conhecimento é sistemático, pois possui um método de um saber ordenado, formado a partir de um conjunto de ideias que formam uma teoria. Assim, não se deve descaracterizar o papel fundamental do senso comum como possibilidade também de conhecimento, quiçá um primeiro caminho para a chegada do conhecimento científico. Caros irmãos, a palavra ciências vem de uma expressão latina que em português corresponde saber e conhecer. Assim, a palavra ciência e conhecimento são estreitamente relacionadas, tanto que a ciência é definida como conhecimento racional e sintético. Nesse contexto, a ciência pode ser considerada um conjunto de conhecimentos que utiliza métodos. Compreendida como um conjunto de conhecimento pertinente às mais diversas áreas de investigação, a ciência pode ser dividida em diversos ramos, que são tipos de conhecimentos. O conhecimento religioso baseia-se na fé, pressupõe a existência de uma força que está além da compreensão humana. Logo, o conhecimento religioso não se fundamenta nos elementos naturais conhecidos pelo homem, e sim na divindade, sendo a religião o meio de compreensão dos desígnios divinos. Todos os ramos são relevantes, mas é no ramo do conhecimento científico que efetivamente se gera a ciência. Bom, a Idade Moderna é um período marcado pela continuidade e transformação em relação ao mundo medieval. A cultura, a economia, a política foram diretamente influenciados por essa visão de mundo e questionamentos, trazendo novas formas de visões sobre os seres humanos. O humanismo foi o marco do pensamento moderno. E esse humanismo era composto por indivíduos que se esforçavam para renovar o padrão de estudo das universidades medievais, que eram dominados pela Igreja, e voltados para o direito, para a medicina e também para a teologia, e que transmitiam aos seus destinatários a hierarquia, a dogmática da sociedade, natureza das coisas sagradas e uma forma de preservar o feudal. E esse humanismo surgiu exatamente para implantar a filosofia, a história, a matemática e a retórica nos currículos das universidades medievais. E vale a pena ressaltar que os humanistas não eram somente ateus, mas também cristãos que queriam implantar uma nova forma de visão do mundo. Vocês sabiam que, no século XIV, aconteceu a Revolução Científica e, nesse interim, algo muito mais importante, a separação entre filosofia e ciência. Talvez possam estar se perguntando, como isso aconteceu? Lhes respondo a vocês, através da chegada do método indutivo, que é um método descritivo que parte de juízos da percepção que precisa, de certo modo, generalização, que diverge claramente daquilo que é o método comumente vigente na época, que é o método dedutivo, que com certeza todos vocês aqui sabem, que é o método silogístico, baseado nas suas premissas e conclusões. Então, o que é que surge de novo com o método indutivo? Eu sugeriria os princípios intuitivos, que fomenta a necessidade que, para que a verdade seja de fato, ela tem que ser justificada através da experiência. De certa forma, uma experiência possível. E aí dá o link para aquilo que posteriormente será considerado como uma corrente gnoseológica, a
ou empirismo. E dessa forma, contradizendo um pouco dessa questão do empirismo, nós podemos perceber que o empirismo ele é a base do conhecimento científico, que a própria epistemologia utiliza como teoria e busca de justificação do mesmo. E dessa forma, contradizendo este movimento, esta corrente gnoseológica, nós temos a argumentação hegeliana, que questiona qual é o critério que estabelece que o objeto em si mesmo é o objeto que eu posso teorizar e observar. Isso remete àquela primeira pergunta da teoria do conhecimento, se o sujeito consegue abstrair o objeto tal como ele é. Só que o critério que Hegel utiliza é a própria consciência. Ou seja, a partir da sua consciência, o indivíduo consegue ratificar e comprovar a veracidade da realidade, que é a extensão da sua própria consciência. Só que, como o próprio nosso irmão aqui falou sobre o empirismo, eles buscam não mais absolutizar e universalizar a teoria como o pensamento de Hegel, mas sim particularizá-lo a partir da experiência. Ou seja, eles não mais consideram a crença verdadeira justificada, mas sim a ciência pela ciência, em que a filosofia não é mais tão importante no sentido de verificação das crenças, mas sim se a funcionalidade das crenças para a ciência é evidente. Dessa forma, é importante ressaltar que passamos aqui por diversas formas de pensar o mesmo conhecimento. No caso, a ciência como senso comum, como ciência, as suas diversas formas, e aqui de forma especial a teologia, ela inserida na modernidade, passando pelo humanismo, a sua caracterização, a revolução científica com o método indutivo e a forma com a qual Hegel, por exemplo, um filósofo, grande pensador, partilha, discute e coloca também seus pensamentos em relação à própria ciência, até mesmo coloca em xeque o papel da filosofia nesse interim. E você, o que sabe sobre a ciência?